só de, em nome do Construir, naturalmente, apresentar as nossas desculpas, porque, ao contrário daquilo que esteve inicialmente previsto, não vamos fazer hoje a apresentação oficial do Yearbook de Arquitetura, por condicionalismos, sobretudo ligados com a impressão e a questão gráfica, mas, oportunamente, iremos divulgar uma forma honrosa de o fazer, e estou certo que vos interessará e agradará também. E depois, naturalmente, agradecer a todos os presentes, e espero que este tema que nós pensamos seja também do vosso agrado. A discussão que nós organizamos e que nós promovemos tem muito a ver com percebermos o que é que foi a Expo 98, percebermos o que é que esteve na gênese de todo aquele programa que transformou a Zona Oriental de Lisboa, e o que é que esteve pensado e o que é que acabou depois por ser materializado. E, naturalmente, que heranças e o que é que este grande evento, um dos maiores que Lisboa já organizou e já organizados em Portugal, o que é que trouxe depois para o futuro e o desenvolvimento seguinte da cidade. E, naturalmente, depois, num outro painel, percebermos que Lisboa é esta e que heranças é que acabaram por resultar da Expo. Hoje, garantidamente, temos uma cidade diferente. Vamos tentar perceber se é ou não também derivado a esta organização e a esta transformação tão particular na zona do Parque das Nações, mas estou certo que a conversa derivará para muitas outras áreas que estou certo que interessarão a todos. Mais uma vez, a todos, muito obrigado. Vamos ao primeiro painel. Obrigado. Bom dia a todos. Começo por apresentar, embora não necessitem de grandes apresentações, os oradores deste primeiro painel: o arquiteto Nuno Malheiro, o arquiteto Alexandre Burmester, duas pessoas que estiveram ligadas ao território do que é hoje o Parque das Nações, e a quem eu começava por pedir uma análise sobre o que é que foi a Expo e o que é que herança é que deixou aos dias de hoje. Bom, eu penso que a Expo, como continuamos a chamar, porque de facto hoje aquilo tem um novo nome, Parque das Nações, mas todos nós, ou quase todos nós, continuamos a chamar a Expo àquela zona. Eu tive uma relação com aquela zona, ou com o projeto da Expo, que eu penso que foi comum a muitos arquitetos da minha geração, porque eu vivi nos Olivais até ao segundo ano da faculdade e, portanto, conhecia aquela zona, que era a zona onde ninguém ia, porque é uma zona completamente abandonada, e passava por lá, no primeiro ano da faculdade, passava por lá a caminho da faculdade, ia por baixo, e era um sítio que ninguém passava, não é? Era um sítio no meio onde o rio não existia, o rio estava lá por trás dos contentores e todo aquele percurso era feito entre caminhões, comboios, etc., até chegar ao centro da cidade. Felizmente, e lá está, esse foi um privilégio que nós tivemos de estar na faculdade quando se começou a falar na Expo, de conseguimos participar, envolvidos em várias equipas, às vezes, cada um de nós estivemos envolvidos em equipas em gabinetes de arquitetura, na altura, que estavam a concorrer ao primeiro concurso de ideias da Parque Expo, ou da Expo 98, e foi uma experiência engraçadíssima, porque era realmente ou lançar ideias para cima da mesa do que poderia ser aquela zona da cidade. Depois tive ainda a sorte de trabalhar, enquanto estava na faculdade, num gabinete que ganhou o projeto para a Nova FIL, que era na altura o pavilhão dos países participantes, que depois se veio a tornar a FIL. E foi um projeto giríssimo, um projeto com grande dimensão, e depois os projetos dos pavilhões dos países participantes dentro do que é hoje a FIL, e portanto acompanhei a obra, portanto ia para lá no meio daquela lama toda que lá estava, enquanto eles iam tratando da requalificação ambiental dos terrenos, dos solos que estavam.
E foi um processo muito engraçado de participar de uma forma mais para o final do curso e de ir participando nesse projeto. Depois continuei a participar na zona da Expo, quer já no pós-Expo, não é? Que foi, digamos, eu acho que essa é, digamos, a grande mais-valia que foi criada e que foi pensada durante a Expo 98, foi pensar que aquilo a seguir teria que ser cidade. Criaram-se uma série de infraestruturas pensadas para o pós-Expo e permitiu que a cidade se desenvolvesse, ou pelo menos aquela zona se desenvolvesse, ainda um pouco, e essa é uma das críticas que só ao fim de 20 anos é que se está a tentar ligar a cidade, pelo menos a zona ribeirinha, à zona da Expo, mas começou-se a construir novos edifícios e a transformar outros antigos, não é? Portanto, o antigo, por exemplo, houve edifícios como o pavilhão da realidade virtual que existiu, que foi demolido e onde depois nós fizemos o projeto para o que é hoje a nova sede da Microsoft. Também participámos noutros projetos muito engraçados lá, mas claramente que aquilo foi um projeto que envolveu uma geração de arquitetos e alguns, bom, que nós estávamos ainda a estudar, não tivemos a oportunidade de, durante a Expo, participar de outra forma, mas participámos no projeto e foi uma experiência muito engraçada. E teve grandes vantagens. E o projeto foi pensado, pode-se criticar, a posteriori toda a gente critica, podia ser feito melhor assim, podia ser feito melhor assado, mas teve várias coisas boas, por exemplo, coisas pensadas como as infraestruturas que foram criadas, e quando digo infraestruturas, estou a falar mesmo de infraestruturas técnicas. Foi o primeiro sítio na cidade de Lisboa onde se criaram galerias técnicas para evitarmos aquilo que nós conhecemos, que é uma realidade na cidade de Lisboa, e depois no Porto também, que é cada vez que é preciso ligar uns cabos ou fazer uma obra, é preciso abrir o passeio, cavar buracos, cavar valas. Ali não, ali está tudo enterrado, está tudo pensado, e mesmo o sistema de lixo, a produção de energia quente e fria da clima-espaço. Portanto, foram coisas que foram pensadas e que acho que infelizmente acabaram por não servir de exemplo para muitos mais noutras zonas, mas também é difícil intervir de uma forma que só com escala é que se consegue fazer criar estas condições. Mas respondendo à tua pergunta, aquilo foi claramente para mim um ensaio de laboratório. Um ensaio de laboratório que permitiu que vários arquitetos pensassem sobre o território. Criou-se uma estrutura que era a Parque Expo SA, que permitiu, e eu acho que esse foi o segredo de algum sucesso, foi a criação da Parque Expo, que depois devia ter tido um fade-out diferente, na minha opinião, do que acabou por ter, mas que permitiu que os licenciamentos fossem tratados de uma forma autónoma, que tudo o espaço público e o privado fosse relacionado e fosse gerido por uma única entidade que só geria aquela zona, e isso permitiu que acho que o sucesso que a zona do Parque das Nações tem hoje, que lá está, para além do Pavilhão Atlântico, agora já não se chama Pavilhão Atlântico, não sei como é que se chama, e o Pavilhão de Portugal, que ainda não sabemos bem o que é que será um dia, mas há de ser qualquer coisa. E portanto, criou infraestruturas e âncoras para levar lá as pessoas. Eu continuo a achar que a distribuição dos edifícios não foi a melhor, porque criou zonas só quase ou exclusivamente habitacionais e outras só quase de serviços, o que cria ali à noite alguma diferença grande entre zonas completamente desertas à noite e outras com gente. O metro, claramente, ou os transportes públicos não foram bem resolvidos. Nós temos uma estação de metro, mas com uma distância, a zona residencial norte, por exemplo, para ir até ao metro é preciso andar quase 20 ou 30 minutos a pé. Há ali ainda coisas que poderiam ser melhores, mas já está, criticar agora é fácil, mas claramente foi um bom exemplo para seguir e obviamente também, e só para terminar, o sucesso da Expo também teve muito a ver com a localização. É óbvio que fazer um projeto daqueles, ou criar uma zona da cidade com o rio à frente,
com o rio, por cima, com o Mar da Palha à frente, que tem outra perspectiva que não era normal ter em Lisboa. Nós estávamos habituados a ter aquela zona de rio ali de Belém não, mais de Belém, de Alcântara, um pouco mais naquela altura. Ou se ia para Monsanto passear, ou se ia para Belém, e passámos a ter uma zona com o rio à frente. Tudo isso, obviamente, criou também. Foi muito positivo e foi influenciador do sucesso. É a mesma pergunta, eu confesso que estava aqui entretido a ouvir e já não sei qual era a pergunta. Tinha pedido para fazer uma análise àquilo que foi a Expo Expo. 98 Sim, senhor. e à herança que deixou. Sim, senhor. Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Ora bem, eu sou daqueles que não estava na faculdade e participei no concurso de ideias e fui inclusive selecionado. Depois fiz trabalhos antes e depois na Expo e no Parque das Nações. Ocorre falar muitas coisas sobre o Parque das Nações, ou Expo, acho melhor chamar-lhe Expo, que o Parque das Nações não sei bem o que é. Sei o que é, sei mais ou menos. É verdade que foi uma operação urbanística que transformou, e de que maneira, aquela área da cidade, mas vamos lá ver uma coisa. Não seria muito difícil de fazer, porque eu aqui assim rapidamente lembro-me que só à cabeça colocaram ali várias âncoras urbanísticas. Um pavilhão multiusos, uma garde ferroviária e posteriormente de metro, fizeram um oceanário, fizeram um centro comercial e fizeram, sei lá, assim rapidamente. Ainda fizeram um teatro e outras coisas. Acho que o que falta lá fazer é uma igreja, ou até já existe, não é? E, portanto, criou-se uma cidade, de certa maneira, com âncoras muito fortes e que não são muito difíceis de se... Vamos dizer assim, fosse a Expo o que fosse, com aquelas âncoras, naturalmente que se criaria futuramente cidade. Ponto final. E, portanto, nem sequer a gente pode discutir hoje se a Expo tem um bom desenho, mau desenho, se tem bons conceitos ou maus conceitos, mas a verdade é que se a gente colocar estes equipamentos num sítio e concentrá-los, à cabeça já está a fazer aquilo que é uma cidade. A grande qualidade da Expo foi no seu conceito não querer fazer aquilo que tinha corrido mal em Sevilha, correu mal em muitos sítios, porque as Expos têm normalmente esse historial, que é irem buscar um terreno qualquer, lotear, fazer uns armazéns chamados pavilhões, e chega ao fim e deita tudo fora e vem-se toda a gente embora. E, portanto, a Lisboa pensou bem, pensou que o melhor seria criar a cidade, foi escolher um sítio onde seria necessário reabilitar a cidade. Não diria bem reabilitar a cidade, porque aquilo, embora fazendo parte da cidade, não era cidade propriamente dita, mas uma área da cidade para ser reabilitada, e acabou por criar então esta cidade com todas estas âncoras no hoje Parque das Nações, mas também não deixou de criar um gueto chamado Parque das Nações. O Parque das Nações tem várias fronteiras, tem uma linha ferroviária de um lado, tem o rio do outro, e depois a norte e a sul, de um lado tem o Trancão, do outro lado tem toda uma zona enorme portuária que há de correr muitos anos, se aquilo algum dia na vida há de ser integrado na cidade. Até porque é preciso que exista também o Porto de Lisboa, naturalmente. E, portanto, há ali um gueto que fica situado entre estas fronteiras, que se chama Parque das Nações, que tem um conceito, quanto a mim, urbanístico antiquado. E a prova disso, disseste muito bem, há uma zona residencial, depois há uma zona comercial, depois há uma zona de serviços, depois há uma zona de várias coisas, em que a cidade acaba por estar setorizada, que é uma experiência urbanística que hoje em dia já ninguém faz, e o resultado é mais ou menos este, em vez das coisas se misturarem, depois à noite há umas áreas que morrem, outras que andam em horários diferentes, por assim dizer. E, portanto, o Parque das Nações, porque teria que resultar naturalmente com estas características que eu referi, por outro lado, tem alguns problemas, e não é apenas a questão dos transportes, tem um problema sério, mas que não é comum, é comum ao Parque das Nações e às nossas cidades todas, que chama-se sistemas viários. Hoje aqui em Portugal, quem trata de sistemas viários não percebe nada de sistemas viários,
Basta olhar para o trânsito e para os transportes que nós temos. O Parque das Nações tem áreas que eu até hoje não entendo. Há lá uma avenida que uma vez tem trânsito, outra vez não tem, depois tem à direita, depois tem à esquerda, depois não se sabe onde é que fica e depois já às tantas estamos todos perdidos. E aquilo tem assim umas áreas no meio do Parque das Nações com essas particularidades. Eu estou a falar muita coisa, não sei onde é que paro, eu paro. Outra coisa que eu particularmente não gosto do Parque das Nações é que, muito embora tenha uma grande preocupação e até boa qualidade no desenho dos espaços públicos, acaba por não ter aquilo que a gente poderia chamar... Eu vou continuar a insistir na ideia que o Parque das Nações é uma cidade, porque aquilo é um bairro, chamo lá o que quiserem, mas é um gueto. E ali não há nenhuma centralidade. Eu não consigo olhar para o Parque das Nações e dizer assim, olha, o centro disto é mais ou menos aqui. Eu não vou dizer que é um conceito tradicional de cidade, mas é preciso haver algumas centralidades. E a centralidade que tem o Parque das Nações é aquele eixo que vem desde a Gar, atravessa o Vasco da Gama e vem até ao Multiusos. Isto é o centro do Parque das Nações. Se a gente olhar para aquilo, estruturalmente, tem uma avenida ao contrário e tem este eixo que marca esta centralidade. Mas acaba por ser uma centralidade que a gente pergunta onde é que fica? No Vasco da Gama? Na Praça de Alimentação, no corredor que lá tem comercial? É assim uma coisa que não tem uma urbanidade, por assim dizer, que a mim que me seja agradável. E por outro lado, eu hoje em dia ando no Parque das Nações e fico assustado de ver o mau trato que tem as áreas públicas, que estão num estado calamitoso, jardins e coisas do género. Aquilo, eu não sei se é por falta de dinheiro, se é por falta de atenção, se é pelas duas coisas. A verdade é que o Parque das Nações hoje em dia não está muito bem tratado. E é melhor eu calar-me, senão eu continuo a falar e não me falo, não acabo. Eu vou ali buscar uma garrafinha de água, posso? Ora, com licença. À luz de... Água da Roca. À luz de duas análises um bocadinho diferentes, uma mais pela positiva e outra mais pela negativa, para o bem e para o mal, que grandes lições então é que se pode tirar desse plano urbanístico que para ti tem alguma coisa de bom? O arquiteto Alexandre Bromessa Não tem, está não estou aqui a dizer que está errado, estou a dizer que tem erros. Não estou a dizer que está mal. A prova é que o Parque das Nações funciona e funciona bastante bem do ponto de vista urbano, quer dizer, olha, do ponto de vista imobiliário, os terrenos estão todos vendidos, a construção também não é só o Parque das Nações hoje em dia, mas enfim. Mas tudo tem colocação no mercado e tem procura, muita procura. Há muita gente que gosta de lá morar. Eu particularmente não gostaria de morar no Parque das Nações, não gosto das áreas habitacionais. Vou tirar a dizer mal, desculpem lá. Mas aquilo é uma área toda ela quase praticamente feita por arquitetos. Ali não olho os engenheiros, ali não andaram a fazer desenho. Ali não. E eu passo por lá e digo assim, meu Deus do céu, a minha classe tem muito falta de jeito. Eu vejo muita coisa má e muita coisa boa. Eu não estou aqui a dizer mal, estou a dizer é que realmente ali é o espelho daquilo que nós todos somos, não é? Mais ou menos, e do que nós fazemos. E portanto há coisas que não me agradam nada, não me agrada nada a zona habitacional. Não tem uma urbanidade que eu não gosto, mas isso é um problema meu. Eu gosto da cidade com outras características e com outras valências e com coisas diferentes. A cidade é pluralidade e aquilo não tem muita pluralidade, é muito uniforme nas suas soluções. E, portanto, é chamado de cidade feita e recente e que tem as soluções de agora, por assim dizer. E, portanto, eu não quero estar a dizer mal do Parque das Nações, porque o Parque das Nações funciona bem e é um bom exemplo de algum urbanismo que se fez em Portugal. Porque o urbanismo em Portugal, infelizmente, não sei onde é que fica. Pode-se tirar boas lições dali, então? Acho que sim, nem que seja pela negativa, mas são boas lições, com certeza. Mas a gente aprende pelo sim e pelo não, não é? Existe, contudo, quem diga que aquela zona, a Expo e de seguida o Parque das Nações, contaminou de certa forma a cidade, influenciou reabilitações como a Praça do Comércio, como o Cais de Sodré, mais tarde. Vêem essa influência ou não tem nada a ver? Tem a ver, obviamente que tem a ver
mas, por uma simples razão. Lisboa, e para quem se recorda de como Lisboa era vivida, aquilo que eu disse há pouco, que em Lisboa se queria ir ao rio, era só ali junto ao Mosteiro de Jerónimos, ali, e mesmo assim, pronto, era mais ou menos, porque aí já se via o rio, mas tinha que se atravessar aquilo que é o maior eixo de transportes da cidade de Lisboa, aquela avenida 24 de Julho, que tem 7 ou 8 faixas, eu nem sei quantas faixas tem, mais as 2 faixas do comboio, mais as outras 2 faixas, só para atravessar aquilo, é uma dor de cabeça, aquilo foi sempre uma barreira. E esse exemplo da Expo, ou do Parque das Nações, foi aquilo que mudou a perspectiva do cidadão em Lisboa na sua relação com o rio. E o sentido que, afinal, era possível relacionarmos com o rio. Porque Lisboa era toda vedada ao rio. Tínhamos sempre o Porto de Lisboa a dominar aquela zona. A cidade não tinha atravessamento, havia uma série de eixos viários e ferroviários e etc. que foram bloqueando aquilo ali. Também é preciso relembrar e foi nessa altura, foi pouco antes da Expo, o Terreiro de Paço era um parque de estacionamento. É que as pessoas esquecem-se disto. Lisboa estava completamente, e a Baixa estava deserta, e tudo aquilo era, ali o Campo das Cebolas era uma zona completamente abandonada, e a partir dali então era um deserto absoluto. Já estou como o outro, que eu não estou a dizer. Mas para mim a grande diferença, e se calhar o exemplo da Expo para a cidade de Lisboa, e que mudando a perspectiva dos lisboetas ou dos cidadãos, que os lisboetas ou quem vive em Lisboa são apenas um quarto daqueles que usam a cidade de Lisboa todos os dias, não é? Vivem 500 mil pessoas em Lisboa e acabam por se relacionar com a cidade de Lisboa, quase 2 milhões de habitantes, das zonas metropolitanas à volta. E essa foi a grande diferença. Passou a ser possível as pessoas irem ao Parque das Nações, à Expo, e o sucesso resulta muito dessa abertura. Claro que o facto dos cidadãos passarem a ter essa perspectiva permitiu que os decisores políticos começassem a ter essa preocupação, mas foi relativamente recente. As coisas não foram de enxurrada. Isto demora tempo, não é? A reabilitação da Praça do Comércio, agora mais recentemente do Campo das Cebolas, do Cais de Toré, e o facto de se ter negociado que toda esta frente ribeirinha de Lisboa tenha transferido a gestão do Porto de Lisboa para a Câmara, isso mudou drasticamente. Tudo também é a maneira de utilizar aquele espaço. Mas aquilo que o Alexandre estava a dizer, há aqui uma eu não sei se é isso ou não, se é falta de dinheiro, se é falta de vontade, se é falta de atenção, mas aquilo que eu disse há pouco, como eu disse, a Sociedade Parque Expo, que penso que teve um papel muito importante, quer na venda dos terrenos, na promoção imobiliária, na divulgação, e depois na gestão e manutenção do espaço público, que passou para a Câmara de Lisboa e pronto, passou a ser a Câmara de Lisboa. Portanto, isso também tem associado eventualmente à falta de dinheiro. Também há aqui um fator importante que há bocadinho que eu não referi, que acho que é muito relevante. O momento em que a Expo foi feita, o timing económico foi completamente diferente e foi um momento único, porque nós vivíamos numa altura em que se achava que havia dinheiro para tudo. E só isso é que permitiu que as coisas também avançassem com a rapidez que permitiu a promoção e o desenvolvimento de uma série de projetos e criar a tal zona da cidade. Eu também não chamo bem cidade, percebo aqui a definição de gueto porque aquilo realmente está entre 4 baias, não é? E só hoje, eu já tive o meu escritório na Expo, pouco tempo depois da Expo acabar, estive lá durante, já nem sei quantos anos, quase 10 anos, 8 ou 9 anos, junto ao Campos da Justiça. Também estivemos envolvidos no projeto do Campos da Justiça, que foi um projeto grande, fizemos os projetos aí não fizemos a arquitetura, fizemos a parte da engenharia. Colaborei ainda ainda estava já estava quase a acabar, na Praça Sony, que continua a ser, foi
na altura, um projeto engraçado, onde juntaram toda a gente ao fim do dia para ver espetáculos, futebol, etc. E que de repente desapareceu e há 20 anos que está abandonada aquela zona. Mas aquilo que é hoje, ou que se pode fazer hoje, porque hoje estou outra vez lá naquela zona, na Matinha, que está a ter uma nova vida, é muito engraçado estar lá neste momento. Ainda falta muita coisa, ainda estão as obras todas à volta, ainda andam lá a fazer já começou o jardim que prolonga a zona do Parque das Nações para a direita. Claro que vai demorar muitos anos até que tudo aquilo seja uma cidade contínua. Não é? E lá está, o metro parou ali em Santa Apolónia e o outro só dá a volta e vai à Gargalhariana. Mas essa frente toda ainda há muito para fazer e é aí que também a decisão finalmente já se começou, aquele empreendimento do projeto Renzo Piano já se está a fazer, gosto de Sanão, que eu não sou particularmente fã, mas já está a alargar a zona da... Mas tivemos anos, já não sei quantos anos, o antigo proprietário daquele terreno, que acabou por falir, teve 15 anos à espera de um plano a ser aprovado para aquilo avançar. E acabou por falir, não sei se foi à conta disso, mas há de outras coisas, mas é isso que também às vezes custa perceber. Mas sem o dinheiro, sem aquela altura de haver dinheiro, também as coisas não tinham avançado como avançaram. Portanto, eu vejo coisas muito positivas, e acho que serviu de exemplo para, voltando ao início da tua questão, para relacionar as pessoas com o Rio e com essa nova experiência, os próprios decisores políticos também perceberem que havia essa necessidade, havia essa vontade da população e, portanto, obviamente, contribuiu para voltar a relacionar a cidade com o Rio. E isso foi, para mim, um dos fatores mais relevantes do Parque das Nações. Concorda? Concordo, com certeza. Aliás, é das poucas áreas da cidade que tem uma relação com o Rio, com exceção do Terreiro do Paço e, recentemente, com as obras que foram feitas. É assim, eu não tenho nada, nunca tive experiências nenhumas na área pública, da administração. Falo mal que se farta da administração pública, porque funciona realmente muito mal, mas eu consigo compreender a dificuldade que existe na gestão urbana. E isto porque é uma coisa óbvia. Existem 300 capelinhas a mandar sobre as mesmas coisas. E quando a gente fala aqui da zona ribeirinha de Lisboa, há a APL, os portos de Lisboa, e há outro gueto que se chama a CP, que tem uma linha férrea, e, portanto, como é que é possível termos uma relação da cidade com o Rio com o comboio a passar à frente? Quer dizer, é uma coisa um bocado estranha. O comboio ou estava atrás, ou está enterrado, ou não está lá. Quer dizer, agora estar a conciliar estas coisas só através de pontes e andar por cima, ou andar por baixo, ou andar por qualquer lado, é um bocado difícil fazer esta relação. Que ela ao menos fosse visual, também era uma possibilidade, mas essa possibilidade também torna-se difícil quando do lado de lá tem contentores e armazéns e coisas deste género. E, portanto, há aqui uma incongruência à partida. Não quer dizer que Lisboa tenha que se abrir ao Rio em toda a sua extensão, naturalmente que deve abrir ao Rio, pelo menos em algumas partes, para poder criar esta relação, que é uma relação natural. E Lisboa não foi fundada aqui, não foi por causa da não existência do Rio, é porque ele lá estava e porque tinha vários usos, como tem até hoje. A Expo é diferente, até porque a vida de Rio junto à Expo é quase inexistente, ao contrário daquela que existe para aqui. Já foi em tempos, servia lá para os hidroaviões, assim, umas coisas deste género, mas quando havia pescadores no Rio, e hoje em dia há pouca coisa, e estão mais até do lado oposto do Rio. E, portanto, a Expo, sem dúvida nenhuma, disse, olha, o Rio, afinal existe, até podemos relacionar com ele. Até se relacionou de uma maneira, basta olhar para ali e perceber que existem áreas de relacionamento com o Rio e outras que era bom até que tivessem, que também não têm. Mas também é mesmo assim, as coisas não têm que ser sempre iguais. Tem que haver essa diferenciação. Mas é uma leitura que o lisboeta tem quando vai ao Parque das Nações e diz, olha o Rio, é um bocado isto. E daí, hoje em dia, em Lisboa, já há haver preocupação de dizer existe um plano
relação ao rio, das vistas, os edifícios não podem ter mais determinados comprimentos e coisas deste género. Agora, isto tudo demora muito tempo, a administração pública funciona da maneira que funciona. Como eu volto a dizer, não é fácil gerir. Primeiro porque as pessoas estão lá um tempo determinado e não indeterminado, e ao fim de algum tempo vem outro e pega nos projetos, entra na gaveta e faz outros, e andamos sempre nisto, e depois há muitas capelinhas, e depois é preciso perguntar a uns, a outros e a outros. Uns não respondem, os outros dizem coisas que nem se percebe bem o que é que querem dizer, e por aí fora vai. Todos nós somos arquitetos, andamos nesta vida, encontramos respostas e entidades que a gente fica a olhar e às vezes dá vontade de perguntar, isto existe? Não é? Assim uma coisa do género. E, portanto, basicamente, deu o mote, mas não disse tudo. Deixa-me contar só aqui uma experiência que mostra bem este problema da gestão urbanística, etc. Não sei se as pessoas que aqui estão conhecem o edifício onde está a Clima Espaço, portanto, onde se produz a energia, portanto, a água fria, a água quente, que depois é transmitida para toda a zona da Expo. É um edifício industrial, digamos, que está na zona norte da Expo e que foi construído como sendo um edifício âncora de início, logo para poder distribuir e poder distribuir água quente e água fria. E como quase tudo que foi construído nessa altura pré-Expo, não houve licenciamentos. Foi tudo licenciado automaticamente. Não havia licenciamento, os edifícios não foram licenciados. Foram construídos, havia autorizações dadas pela própria Expo, pela própria Parque Expo, que fazia essa gestão. Uns anos depois, já não me lembro exatamente há quanto tempo, mas meia dúzia de anos depois da Expo, pediram-nos para fazer o projeto de ampliação da Clima Espaço, a zona estava a crescer, era preciso produzir mais água fria e água quente, e pediram-nos para fazer o projeto de ampliação. Nós fizemos o projeto de ampliação, aí já teve que ser licenciado. E, como qualquer arquiteto que tenha alguma experiência de licenciar algum edifício, sabe, normalmente quando se faz uma ampliação, diz o que é que lá existe, o que é que se amplia, encarnados amarelos, e o que é que fica no fim. Ora, não existia nada. Não é? Teoricamente, em termos para a Câmara Municipal de Lisboa, não existia lá nada, porque não tinham. Mas na realidade existia e estava isenta de licença de utilização. Bom, portanto, aquilo era uma situação estranha, mas ainda começámos esse processo na Parque Expo. Apanhámos a meio desse processo a transição da responsabilidade desse projeto para a Câmara de Lisboa. Portanto, a Parque Expo deixou de ter esses poderes e passou a estar na Câmara de Lisboa. Acabou por ser licenciada a ampliação, mas eu não tinha nada, não tinha responsabilidade nenhuma sobre o que lá estava antes. Não é? Fizemos o projeto, foi aprovado, a obra foi feita e por razões que eu próprio desconheço, a obra acabou e nunca ninguém tratou de obter a licença de utilização, até porque devia ser uma coisa complicada. Aquilo não tinha licença anterior, agora passava a ter, estávamos só a licenciar a ampliação. Depois andou. Passado uns anos, a Clima Espaço telefone-me, temos de tratar da licença de utilização porque nos estão a exigir. Nós precisamos. Eu, não tem? Não, e tal, não, ok. Então lá, já a Câmara de Lisboa, começámos a tratar do processo de obtenção da licença de utilização, andámos a tentar reunir o empreiteiro que fez as obras, para dar termos responsabilidade, o livro de obras, já não havia nada disso, já nem estava. Lá conseguimos juntar a papelada e entregámos na Câmara de Lisboa. Passado pouco tempo, aquela zona da cidade passou para a Câmara de Loures. Portanto, aquela zona deixou de ser gerida pela Câmara de Lisboa, passou para a Câmara de Loures. Bem, eles transitaram os processos em curso, mas depois não sabia com quem havia de falar e depois como é que era. Bom, então, fui a reuniões na Câmara de Loures e acabámos por entregar um novo processo na Câmara de Loures que tinha outras exigências, outros papéis, depois já havia umas coisas que já tinham passado prazo, era preciso outra vez entregar, etc. Bom, e o processo lá andou, começaram a fazer perguntas e tal, a coisa lá andou. Passado uns anos, e isto demora estes anos, não é? Passado uns anos, voltou a passar para a Câmara de Lisboa. Foi fantástico. Portanto, voltou a passar para a Câmara de Lisboa e fomos numa reunião na Câmara de Lisboa. E mais outros papéis, mais outras coisas, mais não sei o quê. Portanto, ao fim de, já não sei, quase 15 anos, eu ontem tive uma excelente, finalmente foi emitida a licença de utilização. Ao fim de 15 anos de uma coisa, e isto
lá está, andam a gerir isto assim, passa para um lado, passa para o outro, passa para aquele lado. E são... Eu, quando estava a falar da complicação de gestão pública, não era esta. Eu sei, eu percebi, Não é- mas não é- lembrei-me foi desta. Mas eles também a têm. É igual. A administração pública tem o mesmo problema que a gente tem quando lida com ela. Porque tem as outras entidades. E, portanto, essa complicação não é fácil. E dizer mal, é por isso que eu não posso estar aqui a dizer que digo mal. Dizer mal é fácil. Agora, levar as coisas e concretizá-las é que é muito difícil. E eu não posso dizer mal nem do autor do plano da Expo, porque se calhar o que ele desenhou não é aquilo. O que pensou, se calhar, não tenho a certeza, não é? As equipes que andaram lá foram muita gente. Uns tiveram ideias que nunca se concretizaram, outras ficaram à metade, as outras foram não sei para onde. E, portanto, estes processos são assim mesmo. Porque a gente... É por isso que eu não estou a fazer a crítica de dizer que foi mal pensado. Eu estou a fazer a crítica do que lá está. É assim, passados os anos, a gente olha e diz o que é que está bem e o que é que está mal. E eu não estou a fazer a crítica ao processo, porque o processo é realmente muito complexo. É como esta história da licença de utilização. Demora 15 anos, mas para as entidades demora os mesmos 15 ou os mesmos 20 e muda muitas vezes as pessoas que estão à frente destes processos. E portanto, muda muitas vezes, não, muda constantemente. Eu tenho projetos com... Ainda agora tenho um projeto que tem 18 anos. Desculpe, não tem 18 anos, tem 12 anos. Já mudaram 3 administrações, já mudaram 3 vezes a Câmara, já mudou não sei quantas vezes. Eu sou o único que estou lá de estúpido. Quer dizer, os outros todos mudam, eu tenho que explicar a cada um que chega, amigo, olha, já tinha combinado isto, olha, não é nada para fazer assim, olha, você esteja calado, saia da frente. Já estava tudo tratado. Vai-se mudando tudo, com certeza, mas estes processos são demorados. É muito demorado. Não é um processo linear, não é pensou e está feito. Há pouco falava da questão dos espaços públicos, que na zona da Expo hoje estão, se calhar, maltratados, ou por falta de dinheiro, ou por falta de cuidado. E acha que a Expo também, de certa forma, incentivou os habitantes da cidade a usufruírem do espaço público? Que há aqui uma mudança antes da Expo e depois da Expo, ao nível de... Não se incentiva as pessoas a usar o espaço público. O espaço público ou é convidativo ou não é convidativo, as pessoas usam ou não usam. E realmente existe alguma qualidade dos espaços públicos da Expo. Alguma, eu digo, porque há áreas boas e outras menos boas. Até começar pelos passeios que não são particularmente simpáticos, que estão empedrados para as senhoras. Para os homens, se calhar, é mais fácil. Para as senhoras e para os carrinhos e para coisas deste género. Mas isto não quer dizer que não se deva fazer dessa maneira. Portanto, se há qualidade e se há espaço público, lógico, as pessoas vão tirar partido disso. Se há jardins para correr, se há praças para se sentarem com equipamentos adequados, etc. E tal. Só que a gestão do espaço público, aliás, hoje em dia, até nas câmaras, por assim dizer, é uma área específica. E há um bocado estava a falar de trânsito e as coisas estão todas interligadas. Quer dizer, a gestão do espaço público passa por muitas coisas. Não passa pelos jardins, pelos passeios e pelos seus equipamentos. Passa pelas ruas, passa pelo trânsito, passa por muita coisa. E se estas coisas não estão combinadas e bem articuladas... Mas eu vou voltar outra vez atrás. A gestão é difícil, porque há aqui também muitas entidades para darem pareceres e há muita gente que não anda, uns andam, outros não andam, outros dizem que sim, outros dizem que não. Portanto, esta gestão é complicada, mas ela só pode ser bem gerida se em conjunto. E o Parque das Nações tem como exemplo, há pouco eu dizia, existe uma Avenida das Nações, não é assim que se chama? Aquela primeira, paralela. Mais junto ao Rio? Junto ao Rio. Mas essa agora já não funciona como avenida. Funciona. A gente entra para o estacionamento, depois dá a volta numa rua qualquer, depois mais à frente volta a ter rua e depois não tem rua. A gente olha para aquilo e pergunta, então, não fosse rua, não é? Mais ou menos. Para que é uma avenida que não é avenida? Então faça-se um passeio e faz lá um acesso para um sítio, um acesso para o outro, dá a voltinha. Agora a gente olha para ali, vê uma avenida com um jardim ao meio, não é? Árvores para a direita e árvores para a esquerda, é uma avenida. Mas não é uma avenida. Essa deixa de ser. Há ali coisas que já não têm sentido. Se calhar mereciam uma outra intervenção e um arranjo daquilo. Criar, se calhar, há bocado referia-me a este texto, criar alguma centralidade por ali, porque é o sítio central do Parque das Nações, alguma praça. Eu acho que hoje em dia o Parque das Nações está a precisar de voltar a ser olhado e, se calhar, fazer um plano qualquer
de acerto. De se pensar, de dizer, olha, está bem, está mal, vamos acertar isto, criar aqui mais qualquer coisa. Está precisado de uma intervenção. Não direi que é esta ou que é a outra, é preciso fazer a leitura correta para intervir. Eu acho que mais importante do que intervir ou repensar na zona da Expo, que está, apesar de tudo, consolidado, tem obviamente algumas coisas que possam estar bem, possam estar mal, mas mais importante que isso é voltarmos todos, quando digo todos, os arquitetos, os políticos, etc., pensarmos bem em toda a zona, e esse aí é que está o potencial, em toda a zona entre o Parque das Nações e Lisboa, e o centro de Lisboa, porque ninguém diz. Olha, Mas a resolução desse troço vai resolver os problemas que... vai mudar várias coisas, vai mudar, se for bem pensado, vai mudar não só, tem um potencial quase que ainda maior do que o Parque das Nações, do que a Expo contribuiu para a cidade de Lisboa, porque é uma zona muito maior, entre Santa Apolónia e o Parque das Nações, tens uma frente de armazéns, etc., que hoje já não fazem tanto sentido e a cidade nunca cresceu ali, não é? Aquilo estava a bloquear toda aquela zona de cima, quer de Chelas, quer depois até ao Beato, etc. Aquilo estava bloqueado para a cidade, bloqueado para o rio. E lá está, o tal gueto, criou-se aqui a Expo, estava aqui o centro da cidade e aqui tudo um vazio. E eu acho que preocupa-me mais o que é que se está a pensar, ou o que é que se planeia e a falta às vezes de discussão sobre esse tema, como houve no Parque das Nações. No Parque das Nações houve, ou na Expo, concurso de ideias de arquitetos, toda a gente contribuiu, houve uma série de pessoas que se envolveu, que criou-se uma entidade separada para gerir aquilo, para, como eu disse no início, para licenciar, para tratar, para planear, e ali ainda não. Quer dizer, estão-se a fazer várias coisas a vulso, estão-se a fazer a promoção imobiliária, obviamente que tem um objetivo, que não terá de ser naturalmente o mesmo que o da cidade e dos cidadãos, não é? Com toda a legitimidade, atenção, mas deveria ser enquadrado. E o único bocado, eu outro dia fiquei espantado, porque fez um concurso de ideias para o jardim, que prolongar do Parque das Nações até à rotunda onde estava a estátua do José de Guimarães. E outro dia percebi-me, agora tenho lá o meu escritório mesmo aí à frente, que só aquele bocadinho em frente ao projeto do Renzo Piano é que está a obra a decorrer. A outra não sabem quando. Ou seja, temos a zona da Marina, da Expo, temos agora este aqui e aqui continua o buraco. Como é que isso é possível? Quer dizer, como é que é possível que só porque aqui há dinheiro, provavelmente, e há dinheiro para outras coisas, há dinheiro se calhar para andar a fazer aquilo que se andou a fazer na Avenida da República, que está um trânsito, que é uma coisa surreal, e não há dinheiro, é uma questão de dinheiro, se calhar não sei, mas não faz muito sentido. Agora faz-se este bocadinho aqui, depois faz-se este bocadinho ali, devia ser continuado. E depois o que é que continua dali para a frente? Vamos continuar a ter em frente ao projeto do Renzo Piano onde vão os caminhões fazer as inspeções. Passam à frente da janela todos os dias não sei quantos caminhões só por causa daquilo. É um sítio para ter isso. Ninguém pensou, se calhar, vamos pôr isso noutro sítio. Portanto, preocupa mais esse planeamento e o que é que se está a fazer daí para a frente, ou quais são as oportunidades que podem ser criadas para a cidade, para os arquitetos, para os cidadãos, não é? Em toda essa zona. E lá está, dali do Terreiro de Passos já está, portanto, pode vir de um lado e do outro, não tem que necessariamente partir da Expo para a direita, não é? E está a ser feito. Mas vai demorar muitos anos, tudo isto vai demorar muito tempo, mas deve ser pensado. Esse princípio com que a Expo foi pensada, esse princípio de planeamento pode ser a grande lição. Eu acho que deveria ter sido essa grande lição de, 20 anos depois, não é? Os tempos, passámos os tempos bons, não é? Depois veio a crise, deu cabo disto tudo, deixou de haver, portanto, houve aqui um gap de uns anos em que estivemos em stand-by, basicamente, e agora há outra vez. Não sei quanto tempo é que isto vai durar, confesso, tenho as mais sinceras dúvidas, mas pronto, como os portugueses em Portugal funcionam sempre assim, vamos aproveitar enquanto dá e depois logo se vê. Mas é
errado, do meu ponto de vista. Não, se as coisas forem planeadas e se as pessoas souberem o que contam, mas está. E não é uma questão só em Portugal. Assim, eu já tive experiências de licenciamento de projetos na Alemanha, por exemplo. É muito pior do que aqui. Nós achamos que aqui é mau, mas na Alemanha ainda é pior. Eu tenho um projeto na Alemanha que estou à espera de licenciamento há 6 anos. E porque toda a gente opina, o vizinho opina, o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho do lado de baixo. Toda a gente dá opiniões sobre os projetos, os verdes e os não sei quantos. Mas não é um problema só nosso, é um problema global. Mas se toda a gente souber o que conta, se planear, não é? E eu acho que o novo regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa tem coisas más, mas tem coisas positivas de ajudar que seja mais fácil de interpretar e de não deixar ao livre-arbítrio determinadas coisas. Mas tem coisas erradas. Tem coisas erradas, lá está, que depois... Mas tem o fator positivo de as pessoas saberem o que podem contar. E é isso que eu acho que pode fazer falta, aprender com as lições, as coisas boas, as coisas más, ou menos boas, se quiseres, do Parque das Nações, e fazer aquilo que eu acho que estava na cabeça, presumo eu, que estaria na cabeça de quem decidiu um dia fazer ali o Parque Expo, da Sal Rosa, que teve um papel importante no planeamento global de toda a zona da Expo, e depois dos vários arquitetos que fizeram os planos por pormenor, etc. Mas do global, daquilo continuar. Portanto, eles tiveram uma preocupação de que aquilo funcionasse, aquela zona, e que houvesse promoção imobiliária e que houvesse habitação, com os tais erros que a gente já falou, da habitação está de um lado, os outros estão do outro, mas que aquilo continue. E é essa, para mim, a grande questão neste momento, e acho que são essas lições, como os ingleses costumam dizer, as lessons learned, que às vezes nós não utilizamos tanto, nós devemos aprender e continuar a pensar, mas de uma forma estruturada, como foi pensada para as ações. Meio ou mal, com erros, sem erros, mas foi pensado e foi planeado. E é esse planeamento que falta, que eu acho que é importante. Arquiteto, 20 anos depois... Posso discordar? Pode. E eu espero que nunca façam a Expo daqui até aqui. Fiquem por lá. Fazer a Expo. É uma maneira de dizer, não planeiem demais. A cidade, eu se quiser fazer o discurso do plano, tenho as minhas dúvidas. Em primeiro lugar, porque os PDMs e os planos que se fazem em Portugal é todo o lado, não é só Portugal. Sim. Na sua regra geral, são uma porcaria. E não é porcaria porque o plano é mau. É porcaria pelo conceito. Os planos, para mim, devem ser princípios orientadores e não propriamente desenho e de rigor. E em Portugal inventa-se logo o plano de pormenor, depois é 545 mil regras urbanísticas. Aliás, temos uma legislação urbanística que é um compêndio. Já se confunde hoje o urbanismo com a legislação urbana e, portanto, é uma confusão ao ponto que hoje em dia não meto projetos em Câmara nenhuma, que não vai atrás um advogado para explicar à Câmara, ao cliente e a toda a gente quais são os procedimentos, porque os procedimentos hoje são cada vez mais complexos e com tantas entidades que se envolvem. E por isso, eu gosto muito desta frente que Lisboa tem, que é confusa, que tem armazéns, tem contentores, tem barcos, tem comboios, tem pessoas, tem praças, tem muitas coisas. E acho que esta riqueza, esta diversidade, é muito contrária ao chamado desenhar a cidade e a querer criar uniformidades e coisas do género. Porque quando a gente desenha, tem esta natural tendência de pôr bonito. A cidade não é uma coisa bonita, a cidade é uma coisa vivida. Tem coisas bonitas, tem coisas feias, tem coisas mal criadas, bem educadas, tem de tudo. E, portanto, se não tiver de tudo, não é cidade, é Expo. É um plano... Não, mas deixa-me só... Também tem coisas mais. Deixa-me só dizer uma coisa. O que eu quero dizer, o que eu quis dizer com isto é, tu tiveste até há pouco tempo uma frente de rio entre Santa Apolónia e ali a Expo, que era controlada pelo Porto de Lisboa, que estava cheio de contentores e gruas e etc. Isso hoje já não faz tanto sentido, porque já eu não sei se o Porto de Lisboa não precisa daquilo, não faço ideia. Não, primeiro não estou lá na administração, se calhar precisa para continuar a fazer algumas das funções que lá estão. Mas se calhar não ali, pode ser do outro lado onde já estão a fazer os novos... Não sei, isso eu não sei. Não sei logística. Não sei gerir isso, porque não faço ideia qual é a distribuição ao longo do rio,
da atividade portuária, não faço ideia. Sei que também tem armazéns e se um dia destes alguém quiser ir para um armazém, vem alguém dizer que é se calhar espaço museológico classificado e acho até bem às vezes. E portanto há toda esta parafernália de lá está, muitas entidades, muita gestão e muita coisa que faz com que cada caso deva ser tratado um pouco como caso único. E eu sou muito a favor disto. Não sou nada a favor de fazer planos e dizer que agora estabelece que isto aqui vai ser tudo assim. Gosto mais dessa diversidade. Aliás, a conversa que há bocado estavas a dizer sobre os licenciamentos lá fora são mais complicados do que cá, é um facto. Isto tem a ver, lá fora, entre aspas, em alguns países, porque há outros que é muito mais fácil. Sim, sim. Basta meter o projeto e paga-se qualquer coisa também. Depois depende de onde é que a gente anda. Mas as sociedades mais civilizadas realmente trazem para si uma discussão de cidade que é muito partilhada, é muito vivida pelas pessoas, pelos cidadãos. E, portanto, acaba por haver constantemente uma discussão urbana. Aliás, é totalmente impensável cidades como Copenhague, por exemplo, que transformaram os quarteirões de miolos de quarteirão, que eram de muitas propriedades, em espaços comuns. Algo totalmente impensável em Portugal pela nossa maneira de ser. Não estou a dizer que somos nem melhores nem piores, porque não somos de certezas. Somos chatos, dinamarqueses. Mas, portanto, há outra mentalidade. E esta discussão urbana do espaço em que nós vivemos, destas coisas todas, são bastante... fazem com que haja essa discussão. Ao contrário de que haja uma imposição, uma regra, e a gente não percebe nada daquilo, parece que as pessoas são todas estúpidas, e às vezes são. Porque para quem está do lado de quem planeia, a sensação que tem é que as pessoas que estão a discutir, que não percebem do assunto, são realmente ignorantes. E são, mas têm esse direito, e têm o direito de dizer muitas asneiras, e têm o direito de achar que não é por ali, é pelo lado exatamente oposto. E às vezes prefiro que essa ignorância venha ao de cima para se poder contrapor, do que a ignorância de quem gera, de quem administra, de quem é o político, que julga que sabe. Eu costumo dizer na brincadeira que escreve pior, não o analfabeto, mas o que escreve mal, certo? O analfabeto não escreve mal. E, portanto, esses são muitas vezes quem decide, são analfabetos completos e acham que sabem e decidem coisas completamente erradas. E isto vinha a propósito de planear ou não planear e o que é que a gente aprende com a Expo. E eu acho que a Expo é um exemplo tipo pacote do tal gueto que ali está, que está a funcionar e está a funcionar bem, com os seus problemas, etc. Mas é um pacote que eu não queria replicado, sinceramente. E eu acho que aqui nem sequer é existente para o resto da cidade, nem existente para muitos sítios. É um gueto que foi colocado ali com um dinheiro que existia através da Expo 98, fizeram uma porção de equipamentos, há bocado esqueci-me até uma ponte que fizeram, não é? Ponte para sul, e portanto estará lá. Daqui a 50 anos é uma cidade completamente diferente, não tenho dúvida nenhuma, vai criar uma vivência própria e vai criar uma porção de coisas que vai sair um pouco daquele rigor e, portanto, daqui a 50 anos estará muito mais agradável do que é hoje. Certeza absoluta. Nem que vir outro gueto de outra coisa qualquer. E eu, particularmente, não gosto, não viveria lá, não gosto daquilo. Mas esse exemplo, eu não gostaria de replicá-lo. Acho que a gente deve olhar para a Expo, deve perceber várias coisas, deve perceber isto que eu estou a dizer, deve perceber a relação com o Rio, que é importante para a cidade de Lisboa, mas é importante que ela não seja toda por igual, que seja diversificada. É importante a gente perceber. Há muita coisa para perceber na Expo, mas que está muito inerente à nossa maneira como gerimos cidade. Deixa-me só clarificar uma coisa. Quando eu digo de planear, eu não estou a dizer pegar naquilo, de replicar e continuar por ali fora. Com certeza que não. Não é óbvio. O que eu entendo é, como ao longo dos séculos e em todas as cidades deste mundo, há zonas que tinham uma função, deixaram de ter, as coisas evoluem, lá está, em Lisboa evoluiu bastante, ou mudou, não é evoluiu no sentido de mudança, com o terremoto em 1755, depois com isto, com aquilo, houve vários fatores que foram mudando a cidade. O terremoto mudou muito até. Essa mudou bastante. Mas lá está. Se calhar. Mas o Marquês de Pombal hoje não conseguia fazer a Baixa Pombalina. Não, mas olha lá. Mas imagina, tens ali a Baixa Pombalina, que foi feita a regra esquadra, não é? Se calhar poderias dizer, passado 20 anos
da criação do Terreiro de Paço e da Baixa Pombalina, etc., que foi uma coisa semelhante à zona da Expo, se calhar não concordo. Hoje, 300 anos depois, quase, não é? 250 anos depois, nós já entendemos aquilo como parte da cidade, histórica, etc, etc. Daqui a 50 anos... É isso. E por isso é que eu digo, o que eu quero dizer com o planear é pensar e dar condições, dar as condições... criar a estrutura e dar os princípios Exatamente, só isso. Ponto. Que é dizer, ok, então toda esta zona, o que é que vai ser? Toda a zona entre a Marina da Expo e Santa Apolónia, ou Terreiro de Paço, quase, que ainda continua, em frente ao Campo das Cebolas, tens a Doca da Marinha, que está vedada à população, não se consegue lá entrar, que é da Marinha. A seguir tens os contentores, não sei o quê. A seguir tens agora o terminal de cruzeiros, e que depois também, embora tem uma zona que também depois não se consegue aceder, porque só com o passaporte e se tiveres bilhete para entrar no cruzeiro. Portanto, vais criando, e todo o resto. Só é preciso, o que eu digo é preciso dizer assim, olha, gostávamos que isto fosse assim, há estas as condições, há as infraestruturas, há as âncoras, há que depois as pessoas, os promotores, os arquitetos sejam chamados, sabendo que aquilo vai ser ali assim, aquilo à frente, é uma zona pública, e na parte privada as pessoas já sabem que, e têm obviamente outra vontade e outra predisposição a investir, a fazer sabendo o que é que vai acontecer, é só isso, e que haja alguma regra. Eu não quero também regras estou farto de que me digam que exatamente aquilo só tem que ter acesso até ali, aquele bocadinho, portanto, passa a ser tudo chapa 4, porque houve alguém que disse que os pisos têm que ter todos os metros e 50, quer dizer, eu se quiser fazer um edifício com um pé direito de 3 metros ou 4 metros, não posso. A Alemanha é o protótipo do país onde a criatividade baixou consideravelmente, claro. Tudo tem regras. Eu ia só estender à plateia, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Não? Onde é que é uma boa zona, então, em termos de infraestruturas ou de desenvolvimento e planeamento urbanístico na zona de Lisboa ou na cidade de Lisboa? Olha, de onde nós estamos, por exemplo, é a cidade vivida, é a cidade exatamente, é a cidade que atrai toda a gente. Eu tenho um cliente ali no Tagus Park, que é o BCP. E o BCP, outro dia estava lá numa reunião e na hora do almoço, onde é que se almoça? E eles saíram daqui da Baixa. Não faz ideia do que é que aquela gente diz mal do BCP e que trabalha lá, porque não tem onde ir, não sai à rua, não tem um café, não tem isto, não tem aquilo. Não tem esta diversidade que é viver numa cidade. Cidade é isto. Nem que seja encontrar o tuk-tuk e o turista, é tudo isto. E, portanto, a gente vive com outra riqueza à volta. Não é viver nem em guetos, nem em ver... Tagus é um gueto completo. Mas com monofunções, com as coisas totalmente planeadas. Agora apanho um metro e depois saio ali, e depois tenho não sei... Não é? A vida tem graça se a gente não a planear tanto. É como as cidades. É a mesma coisa. É deixar que a surpresa venha. E, portanto, se tem muitos mais problemas, porque, olha, se quiser parar o carro, não para, se quiser não sei o quê, está cheio de problemas. Por exemplo, tem vários problemas, mas são problemas que, se não há problemas para resolver, qual é a graça? Diga. Não é? É uma boa forma de terminarmos o primeiro painel. Obrigada pela vossa presença. Obrigado. Convido-vos a tomarem um café e a seguir arrancamos com o segundo, está bem? Obrigada.